Olá, bem-vindos novamente ao nosso curso. Hoje nós vamos conhecer um pouco sobre as subdivisões da memória de longo prazo. Bem, as subdivisões desse tipo de memória foram baseadas principalmente em casos clínicos de pacientes com lesões no sistema nervoso e que apresentam prejuízos na aprendizagem, na retenção e manipulação de determinadas informações. Essa divisão foi pouco baseada em dados experimentais, diferente da memória sensorial e da memória de trabalho. Como podemos ver nessa imagem, há uma grande subdivisão. Há a divisão entre memória declarativa e memória não declarativa, ou também conhecidas como memória explícita e memória implícita. E o que seriam esses tipos de memória? Bem, como podemos ver agora na imagem, a memória declarativa refere-se àquela recordação intencional de eventos específicos, pessoais ou até de fatos sobre o mundo. Como, por exemplo, saber qual cor a banana tem ou a maçã tem, saber o que significa a palavra estudar. Essas são recordações acessíveis diretamente à consciência, diferente da memória implícita. Bem, a memória implícita refere-se ao conhecimento que a pessoa tem para realizar algum procedimento, que não exige uma recordação consciente de uma lembrança. Por exemplo, ao dirigir, nós estamos utilizando o conhecimento da nossa memória implícita. Nós não precisamos nos lembrar conscientemente de como frear ou de como mudar as marchas. Vamos recapitular o caso do paciente HM. HM apresentava amnésia anterógrada, que prejudicava a consolidação de memórias sobre eventos pessoais e sobre fatos do mundo que ocorreram após a sua cirurgia. Por exemplo, para HM seria muito difícil lembrar-se ou saber o que significaria a palavra computador, pois isso foi um fato que ocorreu no mundo após a sua cirurgia. Vamos lembrar que HM fez a cirurgia que ocorreu na década de 50, que ocasionou a sua amnésia. Bem, o que isso quer dizer? Quer dizer que HM tinha prejuízo na memória explícita, ou seja, na memória declarativa. No entanto, HM tinha preservado a sua memória implícita. Então, assim como alguns pacientes amnésicos, HM conseguia aprender determinadas tarefas, como a aprendizagem da aquisição de habilidades procedimentais, assim como o desenvolvimento de habilidades motoras. Então, pacientes amnésicos como HM conseguem aprender tarefas como tricotar ou andar de bicicleta. No entanto, eles não têm consciência desse aprendizado. Por exemplo, HM conseguiu aprender a fazer uma tarefa chamada de rotor de perseguição, em que ele tinha que manter uma caneta em contato com um ponto de luz em movimento. No entanto, HM não conseguia se lembrar de ter aprendido essa tarefa. Bem, a aprendizagem também pode ocorrer por meio do priming, do condicionamento clássico e pela aprendizagem não associativa. O efeito priming ou de pré-ativação corresponde a uma recordação inconsciente de itens
vistos recentemente e que são recordados ou reconhecidos mais facilmente porque já foram apresentados anteriormente. Por exemplo, pacientes amnésicos têm um desempenho muito deficiente em tarefas de livre recordação de uma lista de palavras. No entanto, quando é apresentado algumas dicas para eles, por exemplo, a apresentação de 2 letras do início da palavra, eles conseguem se recordar muito bem e equiparando meio que o desempenho deles a indivíduos saudáveis. Vamos imaginar que eu dou uma lista de palavras e entre elas está a palavra memória. E após um intervalo de tempo, apresento as primeiras palavras M, E. Recordar-se da palavra será mais fácil, porque ela já foi apresentada antes. A isso nós chamamos de priming. A aprendizagem, como mencionada anteriormente, também ocorre por meio do condicionamento clássico. Vamos pensar no seguinte exemplo. Se a apresentação de uma campainha for acompanhada diversas vezes por um leve choque na mão, a pessoa aprenderá a retrair a mão por antecipação sempre que ouvir a campainha. Há também a aprendizagem não associativa, que envolve formas mais simples de comportamento. Por exemplo, todos os animais, assim como o homem, respondem a eventos que ocorrem no nosso ambiente. O gato, quando ouve um som estranho na rua, tem uma resposta de defesa. Outro exemplo é que a luz forte faz com que nossa pupila contraia. Todos esses exemplos são típicos de uma aprendizagem não associativa. Eles são reflexos que nós temos diante de eventos que ocorrem no nosso ambiente. Bem, nessa aula, nós vimos as subdivisões da memória de longo prazo, entre memória declarativa e não declarativa, ou entre memória explícita e memória implícita. Nas próximas aulas, nós vamos conhecer um pouco mais sobre a divisão da memória explícita em memória semântica e episódica. Obrigada por me acompanharem e os vejo nas próximas aulas.